Oi pessoal, bem-vindos ao canal Roça Riders. Agora que eu vi que a câmera aqui tá meio avacaiada, espero que a gravação fique boa. Vou gravar aqui agora falando a respeito, gente, da Segunda Era do Silmarillion, né? Eu gravei já o primeiro vídeo para poder dar uma explicada. Eu vou agora gravar esse segundo vídeo com um resumo da Segunda Era. Mas antes disso, eu gostaria de indicar para vocês um canal que eu gosto muito de assistir sobre esses assuntos do mundo do Senhor dos Anéis, de todo o universo do Tolkien. O canal se chama Nerd of the Rings. Eu vou colocar aqui em cima para vocês verem. Quem gosta desse conteúdo aí, é o melhor canal que eu conheço sobre isso. Inclusive o cara conseguiu fazer até uma entrevista lá com os atores do Merry e do Pippin. Legal demais. Turma, e antes que eu me esqueça, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Eu vi lá no canal do Edu do X-Racing, ele deu algumas dicas, né, para canal de motovlog. E uma delas foi pedir pra quem tá assistindo o vídeo para se inscrever, para quem não é inscrito. Se inscrever, deixar um like, deixar um comentário. Vou seguir a dica dele. Vou pedir pra vocês aí, quem estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito, convidar a, se gostar do conteúdo, se inscrever no canal. Se tiver gostado, deixar um like. Se não tiver gostado, deixa o dislike. E se possível, escreve lá o que você não gostou. Quem sabe não dá pra gente levar em consideração e no futuro melhorar. Tá joia? Dou mais um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Então vamos lá. Eu vou explicar agora a respeito da Segunda Era. A Primeira Era, como eu falei, ela acabou depois da Guerra da Ira, né? O War of Wrath, que foi a guerra para derrotar o Melkor lá, que era o inimigo supremo dos povos livres da Terra-média. Quando essa guerra acabou, ela foi o marco do fim da Primeira Era. E ao final dessa derrota aí do Melkor, eles não conseguiram pegar o Sauron no final dessa batalha aí. O Sauron conseguiu fugir. Aí os Valar mandaram um emissário atrás dele para poder mandar o Sauron ir para Valinor e ser julgado lá por tudo que ele tinha feito na Terra-média, toda a bagunça que ele fez. Que como um servo de Morgoth, provavelmente o destino do julgamento dele não ia ser uma coisa muito boa para ele. Aí ele falou: o quê? Eu não vou de jeito nenhum. E escondeu para dentro da Terra-média lá, e não foi mesmo não. Depois de algumas centenas de anos, aí ele foi para uma região, né? O mundo tinha todo mudado depois dessa guerra do ódio. O mundo mudou de formato, né? Essa parte onde eles moravam lá, que era os reinos de Beleriand, foram todos para debaixo d'água. Aí as principais alterações, né, envolvem isso daí, a diminuição do tamanho do mundo, e envolvem também o surgimento de uma ilha que foi dada como recompensa para os herdeiros de Beren e Lúthien, né? No caso Elros, que é irmão do Elrond, que a gente já viu muito bem no Senhor dos Anéis, que é a ilha de Númenor. Importante falar, né? Acho que a vida dos vilões nesse período todo aí, ela acaba sendo muito relevante para a gente contar a história. Então eu acho que vai ficar um pouco focado no Sauron aqui, né? Mas vamos lá. O Sauron fugiu, né, dessa convocação de participar do julgamento. O Sauron deu fora, fugiu, foi para Mordor, criou a fortaleza dele lá. Aí depois de alguns anos, ele decidiu... O microfone tá aqui? Tá. Depois de alguns anos ele decidiu que ia começar a aprontar. Aí ele assumiu uma forma de um ser mais amigável, parecido com o elfo. E ele se deu o nome de Anatar, que significa o Senhor, The Lord of the Gifts, né? O Senhor dos Presentes. E esse Anatar, né, o Sauron disfarçado nessa figura, começou aí nas regiões... e ele sabia, né, que os homens eram mais susceptíveis à corrupção. Mas mesmo assim, ele preferiu investir mais nos elfos, enganar os elfos,
com essa forma dele, porque ele tinha alguns planos nefastos ali que só os elfos iam ser capazes de ajudá-lo. O próprio Sauron, ele foi corrompido também, né? Ele foi corrompido pelo Melkor. Inicialmente, o Sauron era um Maiar que era amigo do Aule, o Vala Aule. E esse Vala, ele é o principal, assim, que tem mais habilidade como ferreiro, como construtor das coisas. Tanto que ele que criou os anões, e toda essa habilidade dos anões foi herdada dele. E o próprio Sauron também, como já tinha trabalhado com ele antes, o próprio Sauron também tem muita habilidade em relação a isso. Então Sauron, disfarçado de Anatar, foi atrás dos elfos para poder oferecer a eles esses conhecimentos, se passando por um emissário dos Valar na Terra-média. Nessa daí, ele não conseguiu enganar dois dos principais elfos. Um deles, o Elrond, e outro deles, o Gil-galad, que é o rei dos Noldor, né? Nessa época, na Segunda Era, o Gil-galad foi o rei durante toda a Segunda Era dos Noldor. Aí nessa daí, o Sauron conseguiu enganar um cara chamado Celebrimbor, que é neto do Fëanor, o cara que criou a Silmarils. E ele conseguiu convencer esse cara a fazer alguns anéis, que seriam os Anéis do Poder. Anéis esses que seriam capazes de dar àqueles que o portam poderes especiais para poder conduzir o seu povo melhor no futuro, né? Ter um destino melhor. E assim foi feito. Depois de vários anos, muitos anos passaram, o Celebrimbor junto com o Sauron fizeram os 9 anéis dos homens e os 7 anéis dos anões. Eles fizeram esses anéis juntos. Aí o Sauron não é muito esperto. Eu não sei se aqui no túnel dá pra ver direito. Deixa eu só sair do túnel. Depois desses 16 anéis feitos, o Sauron voltou lá para Mordor e fez um anel. E ele colocou no seu anel toda a sua vontade. Ele colocou o seu poder num anel. E ele fez isso para ele conseguir controlar os portadores dos outros anéis. Enquanto ele estava fazendo um anel, o Celebrimbor decidiu sozinho fazer mais 3 anéis. Ele fez mais 3 anéis, que são os anéis que foram dados aos elfos, né? Um a Galadriel e 2 ao Círdan e ao Gil-galad, em Lindon, que era a capital, né, do reino élfico lá. Quando esses anéis ficaram prontos, eles mostraram aos portadores, né, com o poder deles lá, que o Celebrimbor tinha aprendido com o próprio Sauron. Eles tinham sacado que aquele Anatar, na verdade, era o Sauron. Aí o Sauron, quando ficou sabendo dessa descoberta, falou assim: ah, então beleza, então agora vocês vão ver. E montou o exército dele, que ele já estava fazendo isso em segredo, né, lá em Mordor. Juntou os humanos que ele tinha corrompido. E todo mundo foi pro pau. E ele foi nessa região do Région e conseguiu invadir. O Gil-galad e o Elrond fugiram, mas o Celebrimbor foi capturado, torturado. Inclusive usaram o corpo dele como banner de estandarte de batalha. Muito cruel. E o Celebrimbor tinha sido o maior ferreiro da Terra-média depois do avô dele, né, o Fëanor. Então, além de ter sido uma perda, não vou falar humana, né, porque ele era um elfo, mas apesar de ser uma perda da pessoa ali, foi também uma perda de toda a habilidade dele pelos elfos, né. Nessa daí que o Elrond fugiu, ele foi para uma região chamada Imladris, que é onde ele fundou Valfenda.
Então Valfenda surgiu depois desse ataque. E o Sauron pegou os 16 anéis e distribuiu para os anões e para os humanos. Os 3 anéis élficos ele não conseguiu pegar. Distribuiu para os humanos e para os anões. Os anões, eles foram feitos pelo Aule com uma grande resistência ao mal, porque ele tinha feito eles também para ajudar a lutar contra o próprio Melkor, né, lá atrás. Então, os anões, eles são criaturas extremamente resistentes. E o poder dos 7 anéis, o poder que os 7 anéis exerceu sobre eles não fez muita diferença. Agora, sobre os humanos, fez toda a diferença. Que foram os Nazgûl, né, que são os que aparecem no filme do Senhor dos Anéis e aparecem na Mina Hobbit. Os Nazgûl foram criados nessa época, que são os humanos que conseguiram o que eles queriam, conseguiram ter o poder que eles queriam com os anéis, mas com o tempo eles foram indo cada vez mais para aquele mundo das sombras lá, né, que é aquele mundo que o Frodo vê quando ele coloca o anel. Em paralelo a isso, nessa ilha lá de Númenor, os humanos, descendentes de Beren e Lúthien, estavam prosperando demais. Eles eram muito próximos aos elfos nessa época. Mas com o passar do tempo, eles foram se afastando. A cada geração, eles foram se afastando mais. O primeiro rei, que foi o Elros, viveu 500 anos. Ele foi o que mais viveu, mas os outros já viviam muito também, na casa de 300, 400 anos. Eu combinei com um amigo ali na frente, eu acho que vou ter que dar uma volta para dar tempo de terminar essa história. Mas vamos lá. Aí, depois dessa batalha com Sauron, o Gil-galad convocou os Númenóreanos para poder ajudar os elfos, né, na batalha aí contra o Sauron. E assim eles fizeram, depois de um certo custo, assim eles fizeram. Ajudaram e eles eram muito poderosos. Sauron não conseguiu derrotá-los. Então o Sauron, usando a astúcia, ele provocou os Númenóreanos, foi capturado por eles. E isso numa época que os Númenóreanos já estavam mais afastados dos elfos do possível. Eles inclusive tinham 2 classes lá, os homens do rei, que eram esses mais afastados, e os homens da fé, que eram os que estavam próximos aos elfos, que ainda cultuavam os Valar e tudo mais, né? Assim como os antigos Númenóreanos. Cara, nessa que o Sauron foi capturado, ele passou de prisioneiro para conselheiro do rei, rapidão. E ele conseguiu envenenar mais ainda a cabeça desse rei, que já estava pensando em toda essa questão do Sauron, da imortalidade que o Sauron falava, que eles mereciam a imortalidade dos humanos, né? Que eles tinham que ir lá na Terra Imortal roubar, conquistar, que nenhum poder se rivalizava a eles. Mesmo os Valar dando vários sinais, eles foram cada vez mais cultuando o Melkor, que o Sauron pregava. E a violência contra esse pessoal que eram os mais voltados aos elfos, né? Dessa outra raça. Raça não, desculpa, né? Dessa outra religião, né? Vamos colocar assim, dos Númenóreanos. Inclusive nessa estava Elendil, o pai de Isildur e do Anarion. Acho que é Elendil que ele chama. Se eu estiver errado eu vou corrigir aqui. Ele conseguiu convencer esse rei, o Ar-Pharazôn, a conquistar através da força e imortalidade, né? Tudo era mentira, ele só queria causar conflito entre os Valar, né? Causar dor entre os humanos, conflito entre os Valar e tal. E ele conseguiu isso. Esse rei ficou por 9 anos montando um exército, uma marinha poderosa para conseguir invadir a Terra Imortal de Valinor e conquistar a imortalidade, coisa que não aconteceria. Quando ele navegou para atacar lá, esse Elendil, junto com alguns outros fiéis, foram para a Terra-média, que falaram, cara, isso daí vai dar ruim. E o Sauron ficou lá na ilha de Númenor, e os Númenóreanos atacaram. Os homens do rei atacaram a Terra Imortal, querendo conquistar essa imortalidade. E assim, eles já estavam bem decaídos, né, perto da força que eles tinham anteriormente, mas mesmo assim eles ainda eram bastante poderosos. Mas aí o Manwë, que era o rei dos Valar, pediu ajuda a Eru Ilúvatar, né, que é o deus. Falou assim, cara, o que eu faço? Os seus filhos aqui estão doidos, né, porque tanto os humanos quanto os elfos são criação do Eru Ilúvatar. Então o Manwë ficou sem saber o que fazer, se ele poderia fazer guerra aberta com os filhos de Ilúvatar. Aí o próprio Eru, cara, abriu uma fenda no mundo e destruiu todos os Númenóreanos, destruiu a ilha, destruiu o corpo físico do Sauron, que voltou para a Terra-média, e ele nunca mais conseguiu assumir essa forma
bela, né, que ele tinha. Deixa eu achar um lugar para ficar aqui. O corpo do Sauron foi destruído, a ilha foi destruída, os Númenóreanos foram todos destruídos e o mundo mudou de formato. O mundo era plano nessa época, até essa época. Depois disso, ele ficou redondo e os humanos não mais conseguiam navegar até essa terra imortal. Somente alguns escolhidos elfos conseguiriam fazer isso. Essa terra ficou inacessível. Aí nessa que a alma do Sauron ficou destruída, o pessoal teve paz por um tempo. O Elendil formou dois reinos depois. Formou o reino de Anor no norte e os filhos dele formaram Gondor no sul. Depois de vários anos, o Sauron conseguiu ter sua força de volta e atacou a Minas Ithil, que era a cidade do Isildur. Opa, escorregado. Conseguiu atacar lá e dominou e transformou lá em Minas Morgul, que a gente vê também no filme do Senhor dos Anéis. Nessa daí, o povo livre, os elfos, os anões, os humanos fizeram aquela última aliança, que é aquela batalha que a gente vê, né, no final, no começo do filme do Senhor dos Anéis. Fizeram lá o The Last Alliance e conseguiram fazer uma força muito grande. Lutaram contra o Sauron, derrotaram ele numa batalha lá naqueles Dead Marshes lá, batalha de Dagorlaf, se eu não me engano, acho que é o nome esse. Derrotou a força do Sauron lá e eles conseguiram fazer um cerco em Mordor. No final do cerco, o próprio Sauron decidiu ir para a batalha, que é a cena que a gente vê no começo do Senhor dos Anéis. Ele mata o Gil-galad, ele mata o pai o avô do Legolas, né, que a gente vê o pai do Legolas, no filme do Hobbit. Ele mata o avô dele lá, o avô do Legolas, e mata o Elendil na batalha. Nessa, o Isildur pega a Narsil, que é a espada lá, consegue cortar a mão do Sauron com o anel. Nisso o Sauron perde o poder dele. E o próprio Isildur guarda o anel. E esse momento, esse momento que o Sauron, né, que o corpo dele lá é destruído, que o anel é tirado dele, né, o corpo dele explode, as forças dele se dissipam, marca o fim da Segunda Era. Então o que eu acho? Que nesse Anéis do Poder, nessa Segunda Era, ele deve mostrar mais essa Segunda Era, mas tem que fazer um paralelo com a primeira, né? Assim como eu fiz essa explicação aqui essa explicação da Primeira Era, para poder falar uma expectativa do Anéis do Poder, eu acho que eles vão ter que explicar isso também no filme. E eles mostram alguns takes lá nos teasers que foram lançados, que mostram, por exemplo, as árvores em Valinor. Isso daí é antes da Primeira Era, né? A chamada Idade das Árvores. Então eu acho que eles vão focar mais nessa Segunda Era, que é quando o Sauron fez os Anéis do Poder para poder dominar os povos da Terra-média. Tá bom? Então, assim, esse é um resumo, gente, da Segunda Era. Eu acho que eu não vou fazer da Terceira Era não, porque o foco aqui é falar dos Anéis do Poder, a não ser que vocês queiram, se alguém pedir aqui, eu faço um resumo da Terceira Era também. Mas a Terceira Era, basicamente, o que tem de mais relevante nela é o que acontece durante o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Porque o resto, o pessoal vivendo em paz, não tem muita bagunça, não tem muita confusão. O resto da confusão é causado aí pelos bandidos mesmo, né? A volta do Sauron, né? Como necromante lá da Ocultura. Aí começa lá a aventura da Terceira Era, beleza? Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Depois eu gravo mais falando qual foi a minha expectativa. Tchau, tchau.